Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 20, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para você fazer acompanhamento diário, pois todos os dias temos um vídeo novo da palavra de Deus que se encontra na Bíblia. Estamos no livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da rede Os Semeadores. O livro de Mateus foi estruturado, o seu ensino, o ensino de Jesus, em 5 principais sermões: o ético, discipulado e missão, o reino do céu, a igreja e o escatológico. Essa estrutura em si foi padronizada de acordo com os 5 livros de Moisés, de modo a apresentar Jesus como o profeta de Deuteronômio 18:18. Aquele que Moisés diz que era ainda maior do que ele. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia. Estamos na 6ª parte, as mudanças do reino. Começou no capítulo 19 e vai até o capítulo 25, e estamos no capítulo 20. As ações de Jesus, as suas parábolas, as suas respostas a desafios revelaram que o seu reino traz mudanças extraordinárias na crença e nas práticas do povo de Deus. Jesus condenou fortemente líderes religiosos de Israel por causa de sua hipocrisia e os advertiu quanto ao julgamento divino. Os capítulos de 19 a 25 focalizam essas mudanças ocasionadas pela vinda do reino. Então estamos vendo aqui, nós dividimos em 2 sessões, estamos na sessão A, narrativa, que são as parábolas e os ais. Vai do 19 até o 23. Então, até o capítulo 23, estaremos vendo a última viagem de Jesus para a Galileia e a sua entrada em Jerusalém antes da crucificação. Essa passagem enfatiza reações divergentes aos ensinos de Jesus, tanto de aceitação quanto de rejeição. Vejamos agora mais uma parábola sobre o reino de Deus e a forma de assalariar os trabalhadores da vinha do Senhor. Essa é uma fala dura, dirigida apenas àqueles que falharam por não reconhecerem sua dependência absoluta da graça para qualquer coisa boa que vem das mãos de Deus. Não há razão para um cristão ter ciúmes dos bons dons que Deus dá aos outros. O Senhor contrata para sua vinha diversos trabalhadores, em horários diferentes ao longo de um dia que se inicia bem cedinho, de madrugada, e acaba ao final da tarde. Ele vai e combina com os primeiros trabalhadores o salário de 1 denário e os manda para a sua vinha. Bem, se foi combinado 1 denário, o pagamento deveria ser o esperado, 1 denário. Em seguida, vai ao longo do dia contratando aqueles que estão desocupados, até que chega aos trabalhadores da última hora. E também com eles diz que lhes pagará o que for justo. Na hora de pagar, começa com os últimos, até chegar aos primeiros, e todos com 1 denário. Houve revolta dos primeiros e o clamor por justiça. Vejamos, a vinha é do Senhor, o salário é do Senhor, o trabalho é do Senhor, os critérios e regras são do Senhor, o convite, chamado, é feito pessoalmente pelo Senhor, a oportunidade não é conquistada, mas é do Senhor, a hora da escolha e do chamado pertence ao Senhor, a busca pelos trabalhadores é feita pelo Senhor, o pagamento ao final do combinado é feito pelo Senhor, e se formos mais ainda, os trabalhadores da vinha são do Senhor. É tudo de Deus, é tudo por Deus e tudo para Deus. A Deus, portanto, toda a glória. Ele conclui sua parábola com o chavão de que os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Como dissemos no capítulo anterior, não há correlação entre a posição na terra e a aprovação celestial, a não ser uma correlação negativa em determinados casos. Do mesmo modo, não há ligação causal entre a quantidade de trabalho terreno e o tamanho da recompensa celestial, conforme vemos dos versos 1 ao 16. Em seguida, subindo para Jerusalém, ele faz, nos versos de 17 a 19, a sua terceira predição sobre sua paixão e ressurreição. Os discípulos ouviam, entendiam, mas aquilo permanecia travado nos seus corações.
Depois vem um pedido estranho de sua mãe, ou de uma mãe, não de sua, que quer glória para seus filhos, e a resposta sábia de Jesus. O bom pastor Jesus teve um momento de tensão no grupo, motivado por esse desejo carnal de uma mãe aflita por seus filhos, mas querendo posições e privilégios. Nos versos de 22 a 23, o Senhor pergunta a eles sobre o pedido deles, se eles estariam dispostos a beber do seu cálice. Refere-se a isso a imagem do Antigo Testamento do derramamento da ira de Deus. Que os discípulos iriam realmente beber esse cálice significa que eles experimentariam sofrimento, mas observe que Jesus o chamou de meu cálice, ênfase acrescentada. Como Jesus toma o cálice da ira de Deus pelos crentes, estes não provaram da ira que mereciam. Em união com Cristo, seus seguidores já haviam passado pelo julgamento. Eles estão agora justificados em Cristo e são herdeiros da sua glória, Romanos 8:17. No entanto, é privilégio deles serem identificados com seu sofrimento e conhecer a sua disciplina purificadora. O Senhor, em sua sabedoria e amor, administra a situação de forma a trazer, com isso, edificação ao grupo, oportunidade de crescimento e, ao mesmo tempo, censurar o pecado, a ganância, o egoísmo, a corrupção. Poderia ter trazido divisão, poderia ter trazido ódio, revolta, separação, e cada um por si. Mas não, Jesus os trouxe para junto dele. Isso mesmo, para junto dele mesmo, e ali pôde tratá-los e mostrar a cada um que eles unidos, juntos, amando, perdoando, sendo compreensivos, mas acima de tudo dando ao reino de Deus a prioridade. Ele chega a comparar o mundo com a igreja e ensina que os princípios e valores são diferentes. Aquele que quiser ser o maior, mais importante, o mais ilustre, deveria não ser o destaque, mas ser aquele que serve e estar pronto para dar a sua vida pelos seus amigos. Poderíamos, cada um de nós, sacrificarmos nossas idiosincrasias em prol da unidade? Do seu jeito paciente e atencioso, ele conclui sua lição aos seus discípulos falando que não viera para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate por muitos. Versículo 28. O termo se refere pago para libertar uma pessoa da escravidão, da punição judicial. O preço da nossa liberdade do pecado e da condenação é a vida de Jesus, ou, em linguagem simbólica, o seu sangue. O Novo Testamento nunca indica diretamente para quem o preço é pago, mas se aquilo do qual estamos libertos é da ira de Deus, o preço teve de ser pago para o próprio Deus, conforme Salmo 49, versos de 7 a 9. Jesus estiva para beber o cálice da ira de Deus, não pelos seus próprios pecados, mas como um meio de pagar por muitos. A preposição grega traduzida como para, também pode ser entendida como em lugar de, expressa assim a natureza substitutiva do sofrimento de Jesus. O fato de Jesus ter dito aqui muitos em vez de todos os homens indica um foco específico ou definido para a sua atividade redentora. Jesus morreu por pessoas específicas. Pois como poderia ele ter morrido, por exemplo, por Judas e não ter alcançado Judas a sua salvação? Saindo eles dali de Jericó, novamente uma grande multidão o estava seguindo. Lucas indica que eles estavam chegando e não saindo de Jericó. Uma explicação possível é que Mateus e Marcos estão se referindo à antiga cidade de Jericó, enquanto Lucas se refere à cidade mais nova de Jericó, construída por Herodes, que estava localizada a cerca de 1,5 km da cidade mais antiga. No meio da multidão havia 2 cegos, os cegos de Jericó, que clamavam em alta voz para Jesus ter misericórdia deles. Mateus menciona 2, enquanto Marcos e Lucas mencionam cada um apenas um. A multidão os repreendeu para ficarem em silêncio, mas eles, então, é que gritavam ainda mais forte. Havia por ali outros cegos que ficaram quietos? Pode ser que sim. Se houve, não receberam o milagre. Jesus então lhe para o seu percurso e lhes dá atenção. A sua pergunta a eles foi o que eles estavam querendo dele. Imediatamente responderam a Jesus que queriam ver. Jesus teve compaixão deles e imediatamente recuperaram a visão e passaram a segui-lo. O capítulo 20 começa com o versículo 1 dizendo:
Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Esse é o verso de número 1 desse capítulo de número 20, que tem 34 versículos. O verso 34 é: condoído Jesus, tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Eles sabiam quem era Jesus e do que seria capaz de fazer por eles, e assim clamam por Jesus que por ali passava. Havia uma multidão entre eles e Jesus que os repreendia, mas eles não ligaram para ela e clamavam com força para que Jesus tivesse compaixão deles. Jesus para a sua jornada para lhes dar atenção e lhes pergunta: o que quereis que eu vos faça? Não estava óbvio que queriam a cura da cegueira? Ainda assim, Jesus quer ouvir deles e eles lhes pedem que se lhe abram os seus olhos. Esses 2 cegos obtêm a sua cura da cegueira imediatamente por Jesus ter tocado neles. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 21. Por que Jesus pregava? Hein? E nós? Nós também devemos pregar? Amanhã você esteja conosco aqui. Inscreva-se no nosso canal e clica no sininho para você fazer acompanhamento. Clica aí, gostei também, dá um like, põe um comentário. Se você não gostou, dá dislike. Faz aí o que você achar que deve fazer com temor a Deus. Em nome de Jesus, pedimos que você seja abençoado, que você se expresse da maneira que você desejar. Nós estamos aqui para procurar todos os dias entregar esse vídeo para vocês. Então amanhã, capítulo 21, porque Jesus pregava e nós devemos pregar? Amanhã nós veremos isso, são 46 versículos. Como já dissemos, inscreva-se e clique no sininho. A parte escrita dessa narrativa, www.ossemeadores.com.br. A parte escrita, né? A loja virtual, www.ossemeadores.com.br. E o programa de rádio, radio.ossemeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata! Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus. Amém.